Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 da Masterclass Burnout e os Profissionais da Saúde. Eu me chamo Cristina Oliveira, faço parte da Circle Positive Education, um pouquinho das minhas qualificações, como pós-graduada em Psicologia Positiva, bacharel em Administração de Empresas, tendo mais de 25 anos a serviço de diversas organizações e pessoas. Esse módulo 2 tem o patrocínio da Remédio Medicamentos Especiais, que eu tenho a honra de compartilhar um pouquinho aqui sobre a história dessa empresa, que tem investido na educação continuada desde 2018 para os profissionais da saúde de forma gratuita, e que há mais de 10 anos atua no segmento de medicamentos especiais de alta complexidade nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nacionalmente através do e-commerce, com uma equipe altamente especializada e treinada para atender pacientes de diversas especialidades médicas que necessitam de apoio para o entendimento dos seus receituários, para entendimento da rotina da administração dos seus medicamentos, com atendimento personalizado de farmacêuticos, de forma presencial e também online. Então, a Remed está aqui junto conosco, nos auxiliando e apoiando o módulo 2. Nesse encontro, então, a gente vai falar um pouco mais sobre ainda o burnout, né, o teste em si, e falando sobre as relações com o trabalho, e começamos agora num assunto que muito me satisfaz aqui, que é realmente a minha área de atuação, que é a ciência do bem-estar. Seguimos então. No módulo 1, nós havíamos falado de todos os sintomas, né, sobre a síndrome de burnout, a síndrome ocupacional do trabalho. Nesse link é possível se fazer um teste online da síndrome de burnout, e a gente vai falar um pouquinho, né, de como é que foi realizado esse instrumento, né, que foi criado pela incidência dessa síndrome. Ele é composto de 22 perguntas fechadas. Ele se chama de MIB, de Marshall Burnout Inventory. Ele avalia a frequência que as pessoas experimentam e vivenciam determinadas situações no ambiente de trabalho. Ele já foi realizado há muito tempo atrás, né, esse inventário, esse teste, por dois profissionais, né, a Cristina e a Susan, e que vem sendo utilizado há muito tempo já para se avaliar como é que está o esgotamento dos profissionais no trabalho. Então, tem algumas variáveis que são utilizadas para se avaliar nesse questionário, como, por exemplo, sinto-me emocionalmente esgotado com o trabalho, sinto-me esgotado no final do dia de trabalho, sinto-me cansado quando me levanto pela manhã e preciso encarar outro dia de trabalho. Então, o que a gente pode verificar aqui? Ele está avaliando a rotina do trabalho, mas algumas situações a gente pode evidenciar aqui que podem vir, né? Por exemplo, creio que estou trabalhando em demasia. Isso é uma percepção minha, né? Ou realmente está acontecendo? Então, o importante em tudo que a gente vem falando até agora é verificar e ter esta autocrítica do que é realmente meu e do que é do ambiente do trabalho. Acho que essa é uma questão muito importante que deve ser levada em consideração e uma reflexão para que se avalie, se autoavalie como se está gerenciando esse estresse, né, no trabalho.
Então, agora nós começamos a falar de uma parte que realmente nem tudo é problema, né? Nem tudo é estresse, nem tudo é ansiedade. E como é que a gente faz para lidar com isso? Como seria esse futuro das relações do trabalho de uma forma onde que a saúde e o bem-estar pudessem andar de mãos dadas, né? Então, algumas reflexões aqui que a gente deve se permitir nesse momento, que são muito nossas, mas que também têm a ver com o trabalho e o ambiente que estamos inseridos. Será que é possível mantermos relacionamentos interpessoais saudáveis e comunicativos no trabalho? Será que é possível melhorar a ocorrência de conflitos com os colegas, com os próprios interesses da organização, os objetivos da organização? Será que é possível a gente melhorar essa saúde física e mental dentro e fora do trabalho, de como a gente leva a nossa vida, do que a gente coloca na nossa vida para que se tenha mais saúde? Será que é possível a gente ser reconhecido e valorizado pelas nossas habilidades e talentos? E será que nós nos deixamos sermos reconhecidos e valorizados? Será que nós nos colocamos à disposição para que essas habilidades e esses talentos sejam revelados? Será que é possível a gente se sentir mais engajado e fazer um melhor trabalho? De que forma esse engajamento ele pode acontecer para que nos encoraje a sermos melhores profissionais, melhores pessoas, melhores colegas? E aí começa a aparecer aquela palavra que está tão em moda, né? Que é a felicidade. Será que é possível a gente ser mais feliz? Será que é possível a gente estar mais orientado para o bem-estar de forma integrada nas nossas vidas? E o que nos torna profissionais mais criativos e engajados? São algumas das reflexões que eu acho que a gente tem que respirar, parar e se atentar nesse momento. O que é meu? O que é do trabalho? O que é do outro? Então, aqui a gente poderia pensar assim, através da teoria U, que é uma teoria que eu gostaria muito de trazer aqui para essa nossa reflexão de hoje, nós temos 3 dimensões. O eu com eu mesmo, o eu com o outro e eu com o planeta e com o universo. É como se a gente estivesse ligado em pequenas teias, né? Eu comigo mesmo, com as minhas expectativas, mas esse fiozinho que me leva até o outro, essa linha que me leva a me conectar com o planeta, com a natureza, com todas as coisas. E quando essas conexões elas se estabelecem de forma saudável, eu me sinto em equilíbrio. Tudo que a gente vai estar falando agora vai estar muito baseado numa ciência que é chamada de psicologia positiva. Ela é uma ciência que foca na questão de como a gente vai administrar as nossas emoções, ou seja, será que a gente precisa sempre olhar o bem-estar pelo lado da tristeza, ou se eu sou me sentindo infeliz, será que eu não posso olhar pelo lado de estar mais feliz e estar mais engajado? Ou, não, ou será que eu tenho que pensar em menos engajado? Será que eu não posso sempre colocar mais coisas, mais emoções agradáveis para que essas emoções agradáveis se estabeleçam na minha vida? Então, essa ciência, ela traz essa perspectiva de não se olhar apenas para a doença, mas pelas coisas boas que nós temos na nossa vida. Então, essa relação do pertencer que promove melhores relações, de como a gente pode respeitar o futuro, respeitar o passado, mas ficando aqui no presente.
estando em momentos de atenção com o nosso presente, de conexão com a vida no aqui e no agora. A utilização do que essa ciência chama de forças de caráter e de virtudes humanas que são responsáveis pela forma como nós vamos estar conduzindo a nossa vida para maior bem-estar. Esses são alguns dos elementos que vão sustentar a psicologia positiva e a nossa linha de atuação na nossa abordagem hoje. Então, nós trazemos aqui a fundamentação das estratégias para maior bem-estar no trabalho, né? Com algumas palavras como psicologia positiva, saúde, bem-estar e autorrealização. Trazemos aqui agora um conceito chamado de florescimento humano, felicidade ou bem-estar. Todos esses conceitos estão completamente interligados, sendo quase que um só. O florescimento como o estágio onde eu alcanço o meu maior bem-estar, onde eu tenho maior realização com a minha vida, com as minhas relações. E tirando um pouquinho esses óculos, né, que às vezes o trabalho me coloca ali, ou que a vida me coloca, que é eu estar longe das coisas que me fazem bem, por estar completamente imerso e focado no trabalho, ou exausto desse trabalho, como é a questão do burnout, onde existe essa síndrome que promove a exaustão, né, do trabalho. Por que não a gente olhar para o lado do bem-estar no trabalho e na vida através do aumento da confiança, do fortalecimento dos relacionamentos, auxiliando no gerenciamento dos nossos problemas, diminuindo o estresse diário, possibilitando, através destas perspectivas, nós atingirmos as nossas metas, os nossos objetivos. Consolidarmos o que tem realmente significado para nós e o que tem propósito na nossa vida. E quando nós falamos de trabalho, por que não o propósito, o lugar onde nós estamos, estar de alguma forma ligado ao nosso propósito, ao nosso significado de vida. Quando se fala em melhorar o desempenho no trabalho, é quando a gente fala sim sobre significado, propósito, sobre confiança, sobre esse fortalecimento dos relacionamentos. E quando a gente fala sim de estabelecer uma rotina de maior saúde física e mental. E como é que isso pode acontecer? Então, essa ciência do bem-estar, que é a psicologia positiva, que foi criada pelo professor Dr. Martin Seligman, ela é sustentada em 5 pilares, que a gente traz aqui para vocês hoje como reflexão, que são a questão das emoções positivas, que quanto mais criatividade eu coloco na minha vida, quanto mais alegria eu coloco na minha vida, quanto mais gratidão eu coloco na minha vida, mais possibilidade eu tenho de encontrar relacionamentos significativos, ou relacionamentos significativos no sentido de encontrar as pessoas na minha volta através dessas emoções. Quando eu me abro para a possibilidade de ter essas emoções positivas na minha vida, eu também me abro para a possibilidade de ter relacionamentos que vão ter significado na minha vida. E isso tudo me traz engajamento com essas pessoas, engajamento com a vida, engajamento com o trabalho, e me liga ao meu propósito, e ao propósito, e ao respeito ao propósito dessas pessoas, e a realização que isso pode me dar desses momentos que estão mais positivos, mais significativos, e eu me sinto realmente engajado, realizado, como se fosse um círculo virtuoso de bem-estar. Então, surgindo aí novamente o conceito de florescimento, a gente traz essa imagem que acreditamos ser muito significativa, porque essa moça seguindo em direção ao que a gente vê que são como se fossem as nossas emoções, os nossos relacionamentos. Alguns floresceram mais, outros ainda
estão iniciando, né? Mas que a gente precisa se dar a oportunidade para que isso aconteça, para que isso floresça. As virtudes humanas e as forças de caráter, elas foram definidas por 55 pesquisadores do instituto chamado Instituto VIA, Forças de Caráter, e eles realizaram uma pesquisa, um instrumento que vem medindo ao longo dos anos um comparativo entre as virtudes humanas e as forças de caráter que são comuns a todas as pessoas. Nesse compilado, nessa pesquisa, o instrumento ele fornece 24 forças de caráter que são comuns a todos os indivíduos e 6 virtudes humanas. Ao longo de 2.500 anos, os pesquisadores fizeram um estudo, um algoritmo que pesquisou todas essas forças que eram comuns às pessoas. E disso se consolidou o relatório VIA Forças de Caráter, que eu tenho lá no meu site e deixo à disposição para que vocês possam consultar. Tem um link para essa pesquisa, onde vocês vão poder conhecer as suas 5 forças de caráter, que são as 5 forças de assinatura. Depois tem as forças menores e as forças médias. Fica aí, então, essa dica para quem tiver interesse, quiser entrar lá no @Circle Positive Education no Instagram, entrar lá na bio e vocês podem acessar essa pesquisa. Ou então vão até direto o site do VIA Character. Character é do jeito que se escreve, né? www.via-character. E vocês podem também fazer essa pesquisa. Então, no momento de hoje, nós queríamos propor um exercício de bem-estar. Nos permitirmos, né, que aquela moça que entrava ali, né, agora há pouco, voltou agora dizendo: a gente pode florescer sim, a gente pode ter formas de nos conectarmos com o nosso bem-estar, formas de nos conectarmos com este florescimento, que é quando nós estamos no estágio do conhecimento do que nos faz bem, física e emocionalmente. Para isso, a gente traz um estudo científico, que foi o Diário da Gratidão, né? O professor Emmons, ele é um pesquisador que tem um site, que é o Gratitude Words, que é o Palavras de Gratidão, e ele fez um estudo, na realidade são 3 estudos que se interligam, né, resultando em um estudo científico, que é a influência da gratidão no bem-estar subjetivo, que é o bem-estar que é muito pessoal para cada indivíduo, né? Então, esse estudo, ele trouxe o quê? Que pessoas, 2 grupos, né, foram separados, então, 3 grupos. 2 grupos que relataram, né, que podiam relatar maior satisfação, e um grupo que relatou atividades neutras ou aborrecimentos no dia a dia, ou seja, eles relatavam diariamente essas situações e percebeu-se que esses grupos que relatavam que tinham mais situações positivas, eles apresentavam maior bem-estar. E os que retrataram maiores aborrecimentos tinham mais emoções negativas e sentimentos, ou seja, toda aquela questão das dores no corpo, do mal-estar, todos eles apresentavam sintomas não somente emocionais, mas também físicos. Então, nós queríamos agora convidar para que vocês fizessem esse instrumento junto conosco. Tá bom. Então, por onde que a gente vai começar? Primeiro, vamos avaliar assim. As emoções é como se a gente estivesse lá numa montanha-russa. Às vezes a gente está em cima e às vezes a gente está embaixo. Quando nos permitimos
quase esse movimento da criança, né? Que é ficarmos pulando e saltando de um lado para o outro, né? Contando as coisas boas que a gente tem, né? Quase como se fosse essa sapata. Ali, 1, 2, 3, né? Ou como outro movimento que também as crianças, na sua pureza, se permitem, que é o de sentir, que é o de saborear, que é o de sentir simplesmente o perfume das coisas à nossa volta. Ou ainda, fazer uma atividade física, né? Como essa moça que está correndo, que está em atividade física, que está utilizando o seu corpo para o seu bem-estar, ou ainda essa outra moça aqui, que está aqui fazendo uma atividade ou de trabalho, ou uma atividade manual, né, de pintura, de cerâmica, ou seja, tudo que me leva para um estágio onde eu me encontro comigo mesmo. Pode ser sim, por aí que a gente comece, achando atividades que nos conectem com a gente mesmo. Então, o diário da gratidão, né, ele nos provoca para que a gente anote, cria um espaço para nós contarmos as nossas bênçãos. Como é que a gente vai fazer isso? Nós deixamos aqui o desafio para que vocês façam um período de 7 dias. Eu confesso que eu utilizo esse diário há muito, muito, muito mais tempo. Ele faz parte da minha vida, né? E não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês agora, aqui na tela, mas eu tenho o meu planner, né? Que eu acho que é fundamental para a gente anotar todas as nossas conquistas e o nosso planejamento. Algumas pessoas gostam muito de ter isso no computador, não importa. O importante dessa prática é que você se permita anotar e contar as coisas boas que te aconteceram durante o dia. Aquelas que tenham tido algum significado que te faça agradecer. O professor Emmons, no estudo dele que nós vimos há pouco, ele sugeria que a gente contasse as nossas bênçãos, esse num sentido mais holístico, né? Ou até espiritual, é como eu agradeço para a vida o que a vida me dá. Então, que a gente pudesse, em 3 turnos do dia, anotar, fazer essas anotações, né? Ali, então, seria uma linha do tempo, dos dias, né? 8, 9, 10. Aí você coloca o dia que for ali e se permita fazer esse exercício por 7 dias, por uma semana, né? 7 dias é uma semana. Então, comece anotando ali essas coisas que foram boas. E se puder, anote embaixo o sentimento que te trouxe essa coisa boa. Ou seja, hoje eu pude almoçar com a minha família. Hoje eu pude ligar para um amigo que há muito tempo eu não falava e que era um amigo especial. E que o tempo, a distância, foi, né, nos deixando cada vez mais distantes. E que agora a gente pode retomar isso. Fazer um lanche para entregar para alguém, para um colega, para um vizinho, poder levar o filho na escola, poder buscar o filho na escola, poder comprar alguma coisa que você gosta, poder fazer alguma coisa que você gosta, poder ver um filme que você gosta. Crie o hábito de olhar as coisas boas que aconteceram no seu dia. Isso faz muita diferença para quando a gente encara a vida de uma forma melhor. E a ciência nos diz que quanto mais coisas boas e mais gratos nós somos, maior possibilidade de nós acessarmos as nossas emoções positivas e aquelas que nos trazem bem-estar. Fica aqui então os meus contatos, o contato da Remédio Medicamentos Especiais, através do site remediosul.com.br. Nós encerramos então o nosso módulo 2. Esta foi a Masterclass Burnout e os Profissionais da Saúde.
Nós agradecemos a todos que participaram conosco até aqui. Desejamos que vocês cuidem mais da sua saúde, respirem, bebam água, tenham momentos de atenção com o corpo, com a mente, que possam realmente não estar nem no futuro, nem no passado, mas estar no presente, apreciando, saboreando as pequenas coisas, porque nessas pequenas coisas é que a gente encontra o nosso bem-estar. Muito obrigada.